Oi, galera do réu. Olá, meus irmãos abençoados que têm aí acompanhado os nossos conteúdos. É um prazer hoje vir aqui estar ministrando aí um pouquinho daquilo que Deus tem trabalhado nas nossas vidas, um pouquinho daquilo que Deus tem tratado para edificação, né? Para que nós possamos ter um crescimento, né, perante o Senhor Jesus, que esse que é o mais importante. Antes de qualquer coisa, quero me apresentar. Meu nome é Daniele. Eu faço parte aí da organização do Orhel Teens. Nós estamos aí nas nossas redes sociais. Nos siga aí no Instagram, Orhel Teens Oficial. Acompanha o nosso trabalho. Nós estamos aí com adolescentes trabalhando, falando do Senhor, cantando, tocando, festejando aí a presença de Deus. Então é um prazer a gente estar aqui trazendo um pouquinho daquilo que a gente trata com os nossos adolescentes aí nas terças e no domingo de manhã, na nossa EBD, que é a gente trata como a gente chegar mais próximo daquilo que a gente precisa como cristão na casa do Senhor, né? Como que nós precisamos nos portar diante de Deus. A gente precisa, às vezes, entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E algo muito importante que eu quero trazer para vocês hoje é sobre dons. Então a gente ouve bastante falar sobre dons, sobre aquilo que Deus tem pra gente, mas muitas vezes a gente não entende a importância disso, né? Então vamos lá, o que é dom? Né? O dom ele é um presente, ele é uma dádiva, ele é algo que é nos dado de graça, gratuitamente por Deus, para edificação da igreja. Então muitas vezes a gente acaba não entendendo o porquê que Deus me escolheu para ter esse dom, ou o porquê que eu sinto dentro do meu coração que é esse o meu chamado, e às vezes a gente fica meio sem entender como buscar. Então, para que existem os dons dentro da igreja? O dom é dado conforme a necessidade do corpo. Então, nós podemos acompanhar lá, abra na sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, né? Que Paulo já dizia, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multigraça de Deus. Então, Paulo, ele desejava que os cristãos, eles não estivessem na ignorância, né? Então a gente fala assim, Dani, mas que ignorância é essa, né? Tipo, que ignorância do quê? A gente leva, né, no caso, na teoria, né, da palavra. Paulo, ele fala na ignorância no uso do dom, acerca do uso dos dons, né? Então nós estamos vivendo numa situação hoje que nós vemos que muitas pessoas precisam da igreja, né? Que nós nos posicionamos como cristãos, né? E que a gente coloque aquilo que Deus está dizendo, não aquilo que o homem quer, né? Então a gente vai vendo que o Espírito Santo, ele vai tratando na nossa vida, mediante a gente vai se aproximando dele, mediante nós vamos buscando, mediante aquilo que nós colocamos na presença dele, o Espírito Santo, ele vai tratando conforme a necessidade do corpo de Cristo. Então, naquele tempo, o Espírito Santo, o uso dos dons através, né, daquilo que o Espírito Santo colocava, era muito útil para a igreja. E hoje permanece da mesma forma. Então a gente vê que, assim, como um corpo, a gente é um mecanismo, né? Então a mão, ela precisa do braço, senão não teria como pegar as coisas, né? Ter os tendões, ter os ligamentos, né? Os dedos precisam das mãos. E os dons, eles são multiformes, por quê? Porque nós precisamos de todos esses dons, né? Então, o que seria de uma igreja se só existissem os profetas? O que seria da igreja se só existisse as pessoas que evangelizassem? Como que seria a igreja se só existisse as pessoas que cuidam dos outros? Quem que vai administrar? Então, assim, os dons, eles se completam, porque eu preciso de você e você precisa de mim. O meu dom necessita do seu e o seu dom necessita do meu. Quando a gente entende que aquilo que Deus me deu como dom, aquilo que ele me presenteou, é para a edificação da igreja, é para o crescimento da igreja, nós entendemos que a nossa missão na terra, para que Deus me chamou? Para que Deus me colocou aqui? Qual que é o meu propósito?
E às vezes a gente busca, Deus te mostra, e às vezes você acaba não aceitando aquilo que Deus tem para sua vida. Só que a gente não entende que é exatamente aquilo que a igreja necessita. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é perfeito. Tudo que Deus faz tem um porquê, tem um segmento, né? Deus, ele nos coloca em algumas situações que a gente fica até sem entender, né? Eu falo por quê? A nossa vida, ela vai sofrendo mudanças. A gente vai crescendo, nós somos adolescentes, daqui a pouco nós já somos jovens, daqui a pouco nós somos adultos, nós casamos, temos filhos, nós vamos passando por fases, e aí a gente acaba não entendendo o porquê que Deus foi levando a gente a fazer algumas situações. Por que Deus foi me levando a trabalhar dessa forma na igreja? Deus foi me levando a trabalhar assim, e a gente entende, é isso que Deus quer para mim. E qual que é o segredo de tudo isso? Intimidade com Deus. Quando eu tenho intimidade, quando eu oro, quando eu me consagro, quando eu me coloco na presença dele e coloco a minha vida, Senhor, me mostra aquilo que o Senhor quer me usar. Senhor, arde no meu coração esse dom. Me mostra aquilo que o Senhor quer. Muitas vezes a gente tem uma predisposição e Deus já coloca naquela vontade no nosso coração. Então a gente precisa ir buscar. A gente precisa buscar, a gente precisa orar, colocar diante de Deus para que Deus nos capacite. E o mais importante da gente entender essa questão dos dons é que tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Nada é meu, nada sou eu que faço, nada sou eu, nada é benefício para mim, é tudo para ele, é tudo para a igreja dele. Então, se Deus te deu o dom de profecia, é ele falando através da sua boca, não é eu falando o que eu quero dizer, não é eu querendo me promover através disso, é para ele que eu devo fazer. E às vezes, foi como eu falei, nós não entendemos o motivo, mas Deus, ele nos coloca na situação que a gente precisa. Ah, mas eu já profetizei. Um dia eu estava orando na igreja e Deus me usou para falar com o irmão. Mas não é porque você profetizou que esse é o seu dom. Às vezes o seu dom é o dom de ensino, de ministrar a palavra, de ensinar as pessoas sobre a presença de Deus. Mas Deus, ele pode usar a manifestação dele para que você fale algo que ele quer passar para aquele irmão. Ah, mas o meu dom é de profecia. Mas eu fui chamado para dar uma aula na escola bíblica dominical. Então, naquele momento, você vai estar ensinando, mas não que seja necessariamente o seu dom. Então, às vezes, a gente acaba confundindo as coisas por, às vezes, não ter intimidade com Deus e orar e buscar aquilo que ele quer. Então, aquilo que arde no nosso coração, Deus, ele tem aperfeiçoado a igreja. Hoje, nós estamos passando por um momento muito delicado. Então, nós estamos aí numa quarentena, algumas pessoas não, estão ainda trabalhando. Mas, o que eu estou fazendo no meu tempo livre? Como que eu estou gastando o meu tempo? Se antes eu não tinha tempo para nada, agora eu chego no meu trabalho ou eu não estou trabalhando, quanto tempo do meu dia eu tenho orado? Quanto tempo do meu dia eu tenho buscado? Quanto tempo do meu dia eu tenho disponibilizado para ouvir a voz do Senhor? Então, o segredo é buscar Ele. O segredo é ouvir a voz do Senhor, estar sensível à voz dEle. O segredo é nós dobrarmos o nosso coração e entender que o Senhor, ele está no controle de tudo. E aí a gente acaba pedindo tanta coisa, e o principal que Deus pode te usar para estar auxiliando a vida do seu irmão, a gente não busca. Então, o que eu quero trazer para o seu coração hoje é que busque os dons do Espírito. Busque esses dons, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar na sua casa, Deus quer te usar no seu trabalho, na sua família. E Deus quer fortalecer você no seu interior, para que você cumpra aquilo que Ele tem para você. Vamos ler lá?
vamos ler, né? Lá em Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros pelo mesmo Espírito a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o Senhor, ele tem trabalhado da forma que ele deseja, da forma que a igreja necessita, né? Para que tudo venha a ocorrer da forma pro crescimento da igreja, né? Então, às vezes, a gente não tem que perguntar, Senhor, por quê? Por que isso? Por que esse dom? Por que o Senhor quer me usar? Mas para que o Senhor quer trabalhar isso na minha vida? E o que nós precisamos entender é que tudo é um processo. Então, o Senhor, ele vai tratar no seu coração, ele vai colocar, né, aquela vontade, aquela que vai arder no seu coração. Você vai buscando intimidade, você vai procurando aí conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, ler, conversar com o Senhor e também se aproximar de pessoas que estão dentro da igreja, como o nosso pastor. Você se aproximar e tentar aprender mais. Eu tenho dúvida, eu não sei, procure o pastor, procure o seu pastor. Fala, o Senhor tem tratado muito forte no meu coração isso, como eu faço? Você tem mentoria, então a gente precisa estar estruturado para que a igreja possa crescer. Porque tudo isso vai passar, toda essa situação que nós estamos vivendo vai passar. E como que eu vou estar quando passar? E como que vai estar a minha vida? E como vai estar a minha casa? E como vai estar os meus irmãos, os meus amigos, o meu trabalho? Como vai estar? O futuro a Deus pertence. O Senhor está no controle de todas as coisas. Busca o Senhor e Ele vai responder. É bíblico. Então, nesse momento, eu quero trazer para você isso. Os dons, ele é um presente. Ele é um presente que Deus deu à sua igreja. Ele é um presente que cada dom vem completando o outro. E juntos a gente cresce. Então, para que a igreja possa crescer, nós precisamos fazer a nossa parte. Isso é individual. Isso é eu e isso é você. Eu tenho certeza que você foi edificado aí por esse vídeo. Que Deus, ele possa arder no seu coração essa vontade de buscar, essa vontade de entender qual é o seu chamado dentro da igreja, porque a sua vida vai mudar. Quando você entender qual que é a sua missão, aquilo que Deus te colocou na terra, a sua vida na sua família vai mudar, no seu trabalho vai mudar, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Você, adolescente, a sua vida vai mudar com seus pais, com seus amigos, porque você vai entender, é isso que Deus quer para minha vida. É para isso que Deus me chamou. E é isso que eu vou buscar, me aperfeiçoar, crescer. É isso que Deus quer. Eu agradeço a que você esteja cheio do Senhor e que você possa aí continuar entendendo que você é importante. Você é importante para a igreja. Você é importante para o seu pastor. Você é importante para as pessoas que te rodeiam. Então busque esse dom, porque você vai ver como você vai conseguir trazer as pessoas ao crescimento junto com você. Fica na paz. Na próxima quarta-feira nós vamos ter aí mais conteúdos para você. Não esquece de nos seguir aí na rede social. Que Deus abençoe. Fica com Deus.